Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogador que apareceu relacionado no banco de reservas do último jogo e muita gente nem percebeu. Vou falar sobre o provável time do Inter, vou falar sobre um jogador que foi convocado e vira desfalque do Inter. Vou falar sobre a seleção do torcedor, onde tem dois jogadores colorados como melhores do primeiro turno do Brasileirão e muito mais. Roda a vinheta. Antes de começar esse vídeo, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, deixaram um like, afinal a gente anda ganhando bastante inscritos nessa semana, já estou com 260 e quero bater até o final dessa próxima semana 300 inscritos. A gente vai crescendo aos poucos, mas um dia a gente chega lá. Então, tu que ainda não está inscrito, obviamente te inscreve aqui embaixo, deixa teu like e, claro, ativa o sininho para receber as notificações. Bom, gurizada, vou falar sobre um volante que apareceu relacionado no banco de reservas do último jogo contra o Atlético Goianiense, que muita gente nem percebeu ou nem conhecia e acabou não dando muita bola. O nome dele é Lucas Ramos, ele recebeu a camisa número 37 e é um segundo volante de muita qualidade que foi reserva na copinha desse ano, na verdade, na qual o Inter foi campeão. No meio dessa pandemia, a gente acaba se esquecendo se foi esse ano, porque pra gente, no meio de tudo isso, esse ano nem aconteceu, mas não. O Inter foi campeão da copinha nesse ano e ele era reserva, mas ele era reserva do Praxedes, que hoje é um dos melhores, uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E o Lucas Ramos, apesar de não ter tido oportunidades naquela copinha, está indo muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20. É um dos destaques do Inter que vem indo muito bem, ele junto com o Lucas Mazetti, que é o lateral direito que já foi relacionado para outros jogos. Então, esse jogador é muito importante, eu gostaria de destacar aqui a presença dele e quero que ele continue sendo relacionado por um motivo muito importante. O Johnny, como eu já disse vídeos atrás, foi convocado para a seleção dos Estados Unidos para os amistosos contra País de Gales e Panamá e vai desfalcar o Inter contra o Curitiba amanhã e contra o América Mineiro no primeiro jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Então ele já embarcou para o País de Gales, onde os Estados Unidos vai enfrentar tanto o País de Gales quanto o Panamá. Então, com a saída desse jogador, com a perca desse jogador para os próximos dois jogos, eu quero ver o Lucas Ramos repondo essa posição do Johnny, ao invés do Musto, por exemplo. Outro jogador da base que eu gostaria de ver um pouco mais, que o Eduardo Cudê não está fazendo, é o Pego, que não apareceu nem no banco de reservas nas duas últimas partidas. E eu gostaria de destacar uma coisa aqui para vocês. Eu vou passar para vocês o banco da equipe do Inter no jogo contra o Corinthians, por exemplo, que a gente perdeu. Danilo Fernandes, Rodinei, Moisés, Pedro Henrique, Musto, Rodrigo Dourado, Johnny, Nonato, Praxedes. São 5 volantes. E aí na frente o D'Alessandro, o Leandro Fernandes e o Yuri Alberto. Será que no lugar desses 5, principalmente do Musto, será que não cabia a entrada do Peglo? Bom, a gente não sabe o que está acontecendo. A direção diz que é simplesmente uma opção técnica que o Cudê não quer botar ele, mas sei lá, ele pode ter uma lesão aí por trás. Eu prefiro que ele tenha uma lesão do que acreditar que o Cudê esteja fazendo uma besteira dessas, porque ele é um grande jogador, ele tem que ter mais rodagem. O jogador que é campeão brasileiro sub-20 tem uma multa de 430 milhões de reais, não pode perder vaga nem no banco de reservas para o Musto, por exemplo. Então, isso é mais uma coisa que eu quero ver nessa equipe do Eduardo Cudê. Agora, continuando nesse assunto de Copa do Brasil, de Brasileirão, eu vou passar aqui o provável time do Inter para o jogo de amanhã. Afinal, o Inter defende a liderança contra o Curitiba no Beira-Rio e a gente vai estar de olho no jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Afinal, são as duas principais equipes que estão brigando com a gente e vão se enfrentar, o que é muito bom para a gente. E eu vi muita gente que queria um empate, não sei o que. E eu não, eu quero uma vitória do Atlético Mineiro, porque eu acredito que o Inter vence o Coritiba, porque na minha visão o Flamengo é o grande adversário do Inter. O Atlético Mineiro
para mim não passa de um grande cavalo paraguaio e não vai chegar para disputar o título. Acho que as duas equipes que vão brigar por esse caneco são Inter e Flamengo. Então vou torcer por uma derrota do Flamengo para a gente conseguir abrir 3 pontos para cima deles. E o provável time do Inter tem Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, que melhorou, tá voltando de uma entorse no joelho, no tornozelo, Yuri Alberto e Abel Hernandes. Lembrando que o Thiago Galhardo foi expulso contra o Corinthians e está fora desse jogo, mas já volta na Copa do Brasil. Uma coisa que eu fiquei muito feliz foi que nessa projeção de equipe o Yuri Alberto aparece como postulante da vaga do Galhardo, e para mim ele tem que ser sim o reserva imediato do Galhardo, ou até mesmo fazer uma dupla com ele. Afinal, é um grande jogador. Outra coisa que eu gostei é que o Inter vai com força máxima. Esse jogo é importantíssimo. Depois vai ter ainda o América Mineiro. E eu quero o time titular nos 2 jogos. O Inter jogou com reservas contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense no primeiro jogo. E o último jogo que o Inter jogou com os titulares foi contra o Corinthians no final de semana passado. Então, sim, eu quero uma equipe titular e é muito importante colocar os titulares para jogar, principalmente nessa fase tão importante do calendário brasileiro. Lembrando, esse jogo é amanhã, domingo, às 4 horas da tarde, e tu que mora no Rio Grande do Sul vai poder assistir ao vivo na RBS TV, e tu que é colorado e mora no Paraná vai conseguir assistir na Globo do Paraná. Tu que mora nos outros estados do país vai poder assistir na TNT, que é o esporte interativo, né? E no Premier também, certo? Continuando falando sobre esse calendário do Campeonato Brasileiro, esse calendário louco, ainda mais em tempo de pandemia, é domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Vou passar a sequência do Inter nesse mês de novembro, que é extremamente decisiva nas principais competições, pode acabar com a temporada e ao mesmo tempo pode trazer confiança para a equipe caso se classifique nas competições de mata-mata. O Inter enfrenta o Curitiba amanhã, dia 8 do 11. Depois, dia 11 do 11, na próxima quarta-feira, pega o América Mineiro no Beira-Rio. Primeiro jogo é no Beira-Rio. Depois, dia 14, pega o Santos na Vila. Dia 18, pega o América para decidir a sua vida na Copa do Brasil. Depois, dia 22, pega o Fluminense no Beira-Rio. Jogo provavelmente com reservas. Depois, dia 25, 3 dias depois, por isso que eu acho que o Inter joga com reservas, já pega o Boca no primeiro jogo da Libertadores no Beira-Rio, afinal ele decide fora. Depois, dia 28, o Inter pega o Atlético Goianiense, também com reservas provavelmente lá em Goiás, provavelmente o time titular nem viaja para esse jogo. E dia 2, 4 dias depois, já tem que estar lá na Bomboneira para decidir sua vida na Copa Libertadores. E depois, 3 dias depois, no dia 5, pega o Galo, uma disputa de liderança lá em Minas Gerais. Então, para vocês verem como é importante esse mês de novembro e esse iniciozinho de dezembro. Afinal, o Inter vai ter que manter a liderança, vai ter que se classificar na Copa do Brasil, vai ter que se classificar na Libertadores, e esse grupo vai ser bastante exigido. Então a gente, torcedor, tem que estar junto com eles, apoiar esse grupo aí, fazer diferente do Kudê. Em vez de falar que o grupo é curto, tem que falar que sim, tem grandes jogadores que a gente tem muita chance de se classificar. Agora falar sobre a seleção da torcida, que é uma votação que é feita pela CBF, e 2 jogadores do Inter foram escolhidos como melhores do primeiro turno pelo torcedor. Eu considero mais esse tipo de votação do que a votação pela imprensa tradicional, porque a gente sabe que se deixar por eles é todo o time do Flamengo e mais um pouco, né? Então, pelo menos a torcida ainda vota com o coração, tem um voto mais sensato, e 2 jogadores do Inter apareceram nessa seleção, que foram o Thiago Galhardo e o Edenilson. Acho que o Patrick também merecia um lugar nessa seleção aí, mas como é o torcedor que vota, não tem muito o que a gente reclamar, certo? Te inscreve no meu canal aqui embaixo, deixa teu like que é muito importante, e claro, ativa o sininho para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!